Seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 25, o verso 28 em diante, diz a palavra do Senhor. O Senhor respondeu: servo mau. A partir do versículo 26, o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Meus amados irmãos, Deus ele está aqui falando sobre a parábola dos talentos, né? E eu ouvi que um dos homens que recebeu um talento, ele foi muito negligente e rejeitou a Deus, né? Achava que Deus estava sendo duro com ele porque deu 5 para um, 10 para outro. E ele ficou apenas com... Deu 5 para um, 2 para outro e apenas ficou com um. Né? Ele apenas ficou com um talento. Então ele reclamou e começou a murmurar contra o seu senhor. Enquanto os outros trabalhavam, enquanto o seu senhor chegava de viagem, ele estava viajando e iria voltar para prestar conta, né? Enquanto os outros estavam ali se dedicando e trabalhando para multiplicar as suas bênçãos, seus talentos. Este homem ele acabou enterrando aquilo que o Senhor tinha dado para ele, entregar em suas mãos. E aí o verso quando ele diz: pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui está falando, irmãos, de alguma coisa específica que Deus tem entregado em nossas mãos, no nosso entendimento, a sabedoria, né? Seja ela dons espirituais ou dons materiais. Deus ele sempre entrega alguma coisa, alguma dádiva aos seus filhos. Deus ele entrega alguma dádiva ao seu filho quando ele vê que existe a necessidade, né? Se essa utilidade, se essa coisa que foi entregue por Deus for um dom, esse dom ele foi entregue pela autoconfiança que Deus deu à pessoa, ao ponto de entender que essa pessoa ela tem a capacidade sim de realizar alguma obra através daquilo que você recebeu do Senhor. Por exemplo, eu, aos 8 anos de idade, Deus ele me deu um dom especial, dom de ministrar louvor através de instrumentos, né? Aos 8 anos de idade eu comecei a só vendo, né, o meu pai tocar, eu me senti feliz e ficava observando. Eu não mexia no instrumento que era dele, porque como eu era uma criança, ele poderia imaginar que se eu pegasse o instrumento eu iria machucar ou quebrar. Então, uma certa vez eu pedi minha mãe para tocar esse instrumento, e a mãe dizia assim para mim: meu filho, eu não posso dar, porque se teu pai ver tu com ele e tu machucar e quebrar o instrumento, ele vai brigar contigo. E eu disse: mãe, eu prometo que eu não vou quebrar a guitarra, né? Que o instrumento era uma guitarra. Lá tinha uma caixazinha, e eu prometo que eu vou aprender e não vou quebrar. Então, por favor, deixa. E aí a mãe armou colocou lá no chão um travesseiro, né? E colocou a guitarra em cima. Ela tinha muito zelo, como sempre teve, né? Pelas coisas do Senhor.
que era da igreja, não podia arranhar. Então ela teve aquele cuidado, certo cuidado, colocou um lençol, né, ali no chão, mandou sentar, colocou um travesseiro e eu escorei ali a guitarra e comecei a tocar, a fazer as notas de acordo com o que eu tinha visto, né? Impressionante que eu apenas via o meu pai tocar e eu aprendia os acordes só olhando, né? E aí eu comecei a fazer as notas musicais que eu estava ali aprendendo e fui ali me aperfeiçoando. E uma certa vez, isso toda vez que meu pai saía para trabalhar, né? E quando ele chegava já estava tudo organizado, ele não sabia que eu tinha pegado no instrumento. E uma certa vez ele viajou para Fortaleza, né? E eu ali peguei o instrumento dele, ele voltou 5 dias depois. E aí já estava programado, então eu peguei o instrumento. E quando foi uma certa vez, a minha mãe sempre dirigia cultos quando ele saía para Fortaleza trabalhar. E quando eles chegaram, né, estava ali num culto sendo realizado e ele me pegou de surpresa. Eu estava tocando nesse dia já, com apenas 3, 4 notas que eu estava ali aprendendo, que eu tinha aprendido. Eu tocava corinhos, que é fácil tocar corinhos com poucas notas. Com 2 notas você já pode tocar, então eu aproveitei ali aquelas notas que eu tinha aprendido, né, naquela escala. Eu ainda me lembro ainda, a escala era a escala de Lá maior, de Ré, de Mi e de Sol, né? Então, de acordo com as escalas, Deus ali abriu meu entendimento e eu começava a louvar o Senhor, né, na igreja. E aí, então meu pai chegou e viu aquela situação e ele ficou de boca aberta, né? Porque que eu havia aprendido tão rápido. Então, irmãos, o que é que eu estou querendo dizer? Desde 8 anos de idade até hoje, eu toco esse mesmo instrumento, só que eu tenho aprendido outros, tenho me aperfeiçoado, né? Tanto em bateria, contrabaixo e outros instrumentos musicais. E nunca eu deixei de ministrar para Deus, para tocar para o mundo. Recebi sim oportunidades quando em 2005, né, eu estava aqui em Itapipoca, eu tinha voltado de Fortaleza. Eu fui para Fortaleza em 2004, quando foi em 2005 eu voltei para cá. E aí um rapaz que tem um comércio lá ali perto do Plaza me convidou para todos os sábados ou domingos tocar um dia específico para ele, e ele me pagar na época R$100 por cada vez que eu fosse tocar lá. Nessa época eu estava desempregado e eu pensei, bom, eu estou desempregado, isso seria uma boa oportunidade, mas dentro do meu coração veio um temor de Deus e eu disse que eu não aceitaria porque eu era cristão. Aí ele disse, mas não tem problema, eu respeito, você é um cristão e toca para Deus, mas não tem problema de você vir tocar também para nós, só para animar aqui. Aí eu disse, não, amigo, eu não posso fazer isso. Eu sou um cristão, eu toco apenas para Deus. Desculpa, eu espero que você consiga uma pessoa para você fazer sua seresta, mas eu não posso fazer isso, até porque eu me dedico apenas a tocar para Deus. E ele ficou impressionado, né? Mas tu vai deixar de ganhar R$100 por cada noite que tu vier só porque tu toca para Deus? Sim, exatamente. E Deus, ele vai abrir as portas para mim. Eu não estou preocupado pelo que eu vou ganhar, mas para quem eu estou servindo. Então, eu me dedicava a Deus de verdade, irmãos. Eu nunca usei o instrumento nem meus dedos para tocar uma música para o mundo, né? E foi tanto que eu orando ao Senhor para abrir uma porta para mim, e Deus, o inimigo, ele sabia que eu estava buscando a Deus para abrir uma porta de emprego. Com 10 dias, isso já fazia 30 dias que eu estava orando, quando inteirou os 30 dias que eu estava orando, Deus abriu uma porta para mim na empresa a empresa de calçado, a antiga Dili. Então eu fui muito feliz, agradeci a Deus e falei com Deus, realmente Deus, ele ouve o clamor daquele que se dedica a Ele. Então muitas vezes, o que eu quero dizer, que muitas vezes Deus, ele entrega um dom especial para você, por mais que seja só um, mas foi Ele que deu, né? Ele confiou, Ele sabe a sua capacidade, Ele sabe que você tem a capacidade
de através do teu dom, né, de expressar o louvor a Deus, certo? Seja ele o dom de cantar, seja ele o dom de ministrar a palavra, seja ele o dom de louvar, seja ele o dom de artifício que ele te deu para trabalhar, né, para não pegar em nada de ninguém, mas ele te deu uma capacidade de trabalhar, seja ela de carpinteiro, de pedreiro, marceneiro, mas o Senhor, ele sempre deu uma capacidade aos seus filhos aqui na terra para fazer algo de bom, né? Infelizmente esse homem aqui, a qual tinha recebido um talento, ele desprezou, né? Ele negligenciou, ele enterrou e deixou de receber de Deus, né, o dobro do que ele fazia. Ele deixou de receber de Deus as bênçãos que estavam a esperar por ele. Quem sabe ele tivesse continuado, ele tinha recebido 2. Daqui a pouco ele tivesse continuado, tinha recebido mais 2, ficava 4, dobrava. Assim como Deus dobrou os dos demais, também poderia ter dobrado dele. Mas ele o que? Ele não confiou. Ele achou que Deus estava sendo duro com ele. Não é, muitas vezes, a nossa capacidade, ela por ser limitada, é aquilo mesmo que o Senhor nos entregou. Então temos que fazer o nosso melhor. E deixarmos Deus trabalhar na nossa vida. Lendo o livro de Números, nós vemos ali que Deus, quando resgatou o seu povo da terra do Egito, Deus mandou ali, através de Josué, através ali de Moisés, né, que era o líder do povo, que fizesse uma missão de reconhecimento da cidade, a qual eles iriam possuir futuramente, né? E esses homens, eles foram, ali se juntaram para ser espiões ali na cidade eram 10 espiões ali na cidade de Canaã, né? E trazer boas novas, porque o intuito de Deus era mostrar ali aos espiões ali na terra de Canaã, que a terra era boa, que dava bom fruto. Mas aí no meio daqueles espiões surgiram alguns que começaram a se desfazer do que viram lá e acharam que havia uma dificuldade muito grande, que os homens de lá eram gigantes, que os homens eram valentes, e começaram a falar para o povo que não dava certo entrar na terra. E aí o povo, ouvindo essas conversas, começaram a chorar, começaram a se prantear, dizendo que agora era o fim deles, e começaram a reclamar que porque que Deus trouxe nós para aqui no meio do deserto para morrermos de fome, e começou a reclamar da água, começou a reclamar da comida, ao ponto do coração de Deus começar a ferver de ira e se voltar contra o povo. É tanto que no verso 20 do capítulo de número 14 diz: e o Senhor respondeu: eu perdoarei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram por 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Só apenas o meu servo Caleb e Josué, porque foram os únicos espiãos que não murmuraram, né? Que não reclamaram, que não viram essas coisas perigosas que os outros espiãos haviam visto lá em Canaã, as dificuldades que os espiãos viram em Canaã. Os únicos que puderam contemplar a beleza da santidade de Deus e a glória dele e o prêmio que seria entregado a todos eles foi Josué e Caleb, né? Então, irmãos, aqueles que murmuraram e por 10 vezes duvidaram do poder de Deus, por 10 vezes deixaram de obedecer à voz do Senhor, por 10 vezes murmuraram contra o alimento, contra a comida, contra a água, esses não tiveram o privilégio de ver a terra prometida. E olha que Deus ia destruir todos.
E Moisés implorou e disse assim: Deus, se tu não proteger esse povo, não der uma oportunidade a eles, pode riscar o meu nome do livro da vida. Então Deus ouviu e disse assim: o Senhor respondeu: eu perdoei conforme você pediu, mas aqueles que murmuraram, reclamaram e se puseram à prova a desobedecer-me por 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra. Então, meus amados irmãos, a reclamação, a murmura, certo? O desprezo, a falta de fé causa circunstâncias, causa coisas ruins na vida do homem ao ponto dele perder aquilo que ele queria ganhar, porque não perseverou em confiar no Senhor. Não podemos colocar Deus no pé da parede e dizer: por que tu não faz isso por mim, Deus? Porque não, nós nem temos que clamar dessa forma. Nós temos que agradecer a Ele por tudo, mesmo antes dele fazer alguma coisa por nós, mesmo antes de recebermos alguma coisa, nós já temos que estarmos gratos ao Senhor por tudo. Em vez disso, muitas pessoas têm reclamaram das suas vidas pelo que tem, pelo vestir, pelo comer, pelo beber, e não entende que muitas pessoas que precisam desse alimento, dessa roupa que você reclama tanto. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que quando nós agradecemos ao Senhor por aquilo que nós temos, por aquilo que recebemos dele, a palavra de Deus ela fala que se multiplicará. A palavra de Deus fala que Deus ele mantém, que Deus ele não vai deixar você passar por necessidade, seja ela financeira ou não. Eu creio dessa forma, eu aprendi assim. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Salmos, o salmista, ele diz: trocaram a glória de Deus pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira o destruísse. Também rejeitaram a terra desejável e não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Salmos 106 e o verso de número 21 em diante. Leia isso na sua casa, leia aonde você estiver, pode ser em aplicativo, e veja o que aconteceu com o povo do Egito. Aqui o salmista ele está relatando, né, o que aconteceu lá em Números capítulo 14, quando o povo de Israel, que foi libertado das mãos de Faraó, por 10 vezes o entristeceu. Agora eu pergunto: quantas vezes você vai chegar a entristecer a Deus pelo que Ele te deu? Quantas vezes você vai deixar de agradecer a Ele pelo que até agora você recebeu? Saiba que você é um privilegiado especial por estar com vida hoje, porque muitas pessoas não conseguiram mais respirar hoje pela manhã e deram o seu último suspiro de vida. Mas você tem mais uma oportunidade de arrependimento.
de buscar ao Senhor, de agradecer por aquilo que Ele fez na tua vida. A palavra de Deus diz quão grande coisa Deus fez por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos motivo, meus amados irmãos. Você, mulher, homem, jovem, não tem motivo de ser ingrato por até aqui você está caminhando com os seus próprios pés. Você consegue falar, você consegue apalpar, você consegue cheirar, sentir. Porque então não se render ao Criador de forma que Ele venha olhar para nós graciosamente e acharmos graça aos olhos de Deus pelas nossas benfeituras. Porque em Efésios, no capítulo número 2, o verso 10, fala claramente que somos criatura de Deus, feitos para realizarmos boas obras. E o que Ele te entregou, não importa o que você tem na sua mão. Para o homem pode ser insignificante, mas para Deus Ele confiou a você este dom. Ele confiou a você o que você tem. Que a graça do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e das fontes das águas, venha entrar em teu coração neste momento como uma semente. E como uma semente ela venha germinar, venha nascer, crescer, dar frutos, que venha ser abençoado sua casa, sua família. Mas para isso, temos que ser grato a Deus, deixar de reclamar. A reclamação ela fecha portas. A reclamação ela atrai demônios. A reclamação ela traz espíritos imundos. Vamos ser gratos ao Senhor por até aqui Ele ter nos ajudado. Que Deus vos em Cristo vos abençoe neste momento. Amém.